preço de perder a inocência, custa o preço de adultecer e deixar de ser criança, custa o preço de largar a queixa, a lamentação e a acusação, custa o preço de olhar para si mesmo. E muita gente prefere ficar magoada a curada. Porque lidar com a mágoa custa menos do que lidar com a saúde. Lidar com a mágoa custa apenas suportar os efeitos do adoecimento. Lidar com a saúde custa o preço de tornar-se sadio. E tornar-se sadio é muito mais profundo do que suportar um sofrimento. E por isso boa parte da humanidade apenas suporta sofrimentos. Apenas muda acusações. Apenas é vítima do outro. Apenas é vítima das circunstâncias. E aí o problema é o marido que não me compreende, a esposa que não me dá o suficiente. E aí a gente faz uma lista daquilo que é o problema do outro, sem fazer uma lista daquilo que são as nossas dificuldades. E, o mais importante, sem fazer uma lista de gratidão daqueles que nós também acusamos. São comportamentos infantis, porque no fundo o que está em jogo é a nossa criança no comando. A criança que ainda queixa, a criança que não recebeu, a criança que quer. Então, cura demanda essencialmente responsabilização pessoal para mudar esse campo quântico, para mudar a natureza do que é vibrado. Muda uma postura, muda tudo, gente. Às vezes a gente acha que é complexo mudar esse campo quando se tratam de atavismos seculares ou às vezes milenares, ou se trata de coisas muito fortemente estruturadas. Sim, nós podemos às vezes necessitar um pouco de tempo, ou às vezes mesmo dentro da nossa encarnação atual, talvez a gente precise de tempo para olhar para crenças fortemente arraigadas do nosso sistema familiar, para o pertencimento familiar, para crenças que foram introjetadas por nós no nosso processo educacional. Sim, isso gasta um determinado tempo. Mas a maioria das coisas demanda só uma mudança de postura. Só de abrir um pouco. Muda a postura, muda imediatamente. Muda imediatamente. A gente vê isso nos trabalhos práticos de constelação familiar e é muito bonito. Porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experienciar, mas num trabalho prático de constelação familiar, num workshop, por exemplo, ou mesmo num atendimento individual, nós utilizamos um fenômeno que chama-se representação. E representação é quando nós colocamos uma pessoa para representar aquilo que nós desejamos ver. Então imaginemos que uma pessoa quer constelar a relação com o filho, por exemplo, que está acontecendo alguma coisa. Significa que nós vamos olhar para os vínculos sistêmicos que estão por detrás daquilo. Então nós utilizamos representantes que não sabem nada daquela história, que não conhecem nada, que às vezes ouviram alguma coisinha ali, mas pouca coisa. E aí eu peço, por exemplo, 2 pessoas para representar, uma o filho, a outra a mãe, por exemplo, para começar. Aquelas pessoas fazem o quê? Elas se colocam em estado de neutralidade, sem pensamento, sem ideia, sem vontade, sem achar nada, para sentir. Sentir o quê? Sentir o que as move de dentro. Qual é o impulso que o corpo tem quando ela se coloca naquela posição. E observando o que acontece, o que está acontecendo com aqueles representantes, a gente sabe o que está acontecendo na relação. É um fenômeno muito... É muito impressionante. Tão impressionante que muita gente acha que é mediunidade. Não se trata de mediunidade, não tem espírito envolvido. É um campo energético, é magnético. Mas é realmente impressionante 2 coisas. Como que cada pessoa pode entrar no campo magnético de qualquer outra facilmente. Mas com a única postura que verdadeiramente nos permite entrar e sentir. A postura de absoluto respeito. Porque se você colocar qualquer intenção, você não entra no campo do outro. Só com respeito se acessa o campo do outro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, então está lá a pessoa fazendo a representação, se mostra uma determinada dinâmica sistêmica. Aí nós começamos a fazer uma intervenção com a pessoa que está aqui. Aí imagina que tem uma mãe constelando e tem lá uma representante para a mãe. Nós trabalhamos com ela alguma questão, que às vezes tem a ver com os pais dela, com a relação dela com os pais ou com o marido, etc. O que acontece é que ela fica tocada. Na hora que ela fica tocada, que algo se move dentro do coração dela, o que acontece com o representante? Muda imediatamente. Por que o representante muda imediatamente? Porque aquele campo magnético ao qual ele está conectado mudou naquele momento. Então, o que aconteceu ali que mudou? Mudou uma postura. Ela percebeu algo importante
Saiu da arrogância para a humildade, saiu da crítica para a admiração, saiu da exigência para o reconhecimento, e de repente isso foi uma postura imediata que mudou o campo imediatamente. Então a mudança desse campo magnético, ela é uma mudança contínua no nosso dia a dia. Por isso nós devemos estar muito atentos à postura interior, porque reflete no nosso corpo, no nível de saúde que temos, bem como reflete no nível das nossas conexões exteriores. Talvez por isso Jesus tenha dito, vigiai e orai. Porque o que é a vigilância? É atenção à natureza do campo mental e emocional que você produz. Sintonia com as altas frequências da vida. Produção de ondas super ultra curtas em sintonia com as várias expressões do amor. O que gera uma amplidão de conexão, uma amplidão de percepção. Tá claro até agora, gente? Muito bem. Já são 11h25, nós vamos fazer um intervalo. Então, se tiver alguma pergunta sobre essa primeira parte, na hora que voltar, eu vou dar continuidade a isso, falando sobre a ação desses campos magnéticos dentro das células. E como nós produzimos sintomas e como nós modificamos a realidade dentro do corpo, ok? Dúvidas? Sim. É. E aí a gente toma uma decisão, a gente quer ficar numa vibração diferente, só que aquilo é muito... Ela está perguntando assim, como é que nós mantemos essa decisão? Porque nós temos muitos pensamentos recorrentes, hábitos automatizados em nós, não é? E a gente toma a decisão, mas de repente recai. É natural. O processo é esse mesmo. A gente recai e faz o quê? Levanta e recomeça. Então, o processo é sempre de recomeço, quantas vezes nós precisarmos. No entanto, tem um fio condutor que precisa comandar esse processo. Porque cair e levantar é absolutamente natural. Há uma poesia que eu gosto muito, que chama O Buraco, que diz assim, né? Um homem anda numa rua, há um buraco. Vou falar com minhas palavras, tá? Caio nele. Não vejo, caio nele. Estou completamente perdido. Segundo ato. Ando pela rua, vejo o buraco, já o reconheço. Ainda assim, caio nele. Estou completamente perdido. Terceiro ato. Vejo o buraco, há um buraco pela rua. Já o vejo. Ainda caio nele, é um hábito. Saio rápido. Já não estou mais perdido. Já consigo sair. Ainda caio nele, mas já consigo sair. Quarto ato, há um buraco pela rua. O vejo. Dou a volta. Quinto ato, mudo de rua. Esse é o processo da transformação. Nós todos passamos por isso. Não é mágica. A gente ainda vê o buraco, cai, acha que é vítima, fica preso lá na escuridão do buraco. Que tadinho de mim, que pena de mim, não é? Fica lá se autopunindo. Esse é o remorso. O remorso é filho do orgulho. E o remorso nos faz ficar aprisionados. Bert Hellinger tem uma imagem muito bonita para o remorso. Ele diz assim, o remorso assemelha-se a um náufrago que fica agarrado aos destroços do navio, recusando-se a subir no bote salva-vidas. No remorso a gente fica lamentando que a gente está ali. Lamento que eu estou dentro do buraco. Lamento que eu caí de novo. Lamento que teve esse naufrágio. O bote salva-vidas está esperando, mas a gente não sobe. Não é? Por quê? Porque não olha para ele. Mas há um momento que a gente começa a perceber. Ainda caio, mas sai mais rápido. Daqui a pouco já consigo dar a volta. Só ameaço cair, mas não caio. Só dou escorregãozinho. O processo de transformação é esse. Mas nisso tudo tem um fio condutor. E esse fio condutor chama-se auto-amor. Compromisso consigo mesmo. E o auto-amor não é uma condição. Auto-amor é uma decisão. Auto-amor é a decisão de nos amarmos independentemente das circunstâncias.
nos amarmos andando na rua, nos amarmos caindo no buraco, nos amarmos dentro do buraco, nos amarmos saindo do buraco, nos amarmos desviando do buraco, nos amarmos escolhendo outra rua. Não há nenhuma circunstância que mereça que a gente não ame profundamente a nós mesmos. Porque o ser humano não é amado porque mereça. Nós somos amados porque existimos. E existimos como um sonho de amor de Deus. E esse amor do Pai é incondicional. Não depende de nada para nós. Então nós devemos aprender a olhar para nós com esta mesma incondicionalidade. Comprometer-nos conosco a fazer o que for possível e o que for preciso por nós a cada momento. Se nós tomamos este compromisso de alto amor conosco, que é uma decisão, então, o que quer que nós estejamos vivendo, nós vamos procurar fazer o que é necessário. Cair? Deixa eu ver o que eu faço para levantar. Estou em pé? Deixa eu ver o que eu faço para continuar. Cair de novo? Deixa eu ver o que eu faço para levantar de novo. Alto amor é o fio condutor. Ok? A causa e efeito é o processo cartesiano. Né? Porque então, no pensamento cartesiano, nós temos causa e consequência. Então, isto causa aquilo. E nós temos a lógica da ciência espírita explicando-nos todos este processo que está ligado a causa e efeito. Mas existe também uma outra natureza de experiências no corpo que não estão ligadas a causa e efeito dessa maneira cartesiana. Eu vou falar disso na segunda parte. Tá? Primeiro quero dizer duas coisas para vocês. Lá em cima vocês encontram todos os meus livros. O Cura e Autocura, naturalmente, que é desse seminário. Tem também o livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, que é meu em parceria com o Espírito Dias da Cruz. Esse livro é sobre virtudes. Eu brinco que ele é o remédio. Tem um outro livro de minha autoria, 2 livros de minha autoria que são sobre sexualidade, homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e transexualidades sob a ótica do espírito imortal, dentro da visão científica e uma visão doutrinária. Outro livro meu, Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, em que eu integro a filosofia, esse daí, a filosofia homeopática com a filosofia do Evangelho, a filosofia espírita e a filosofia da constelação familiar. E o último livro que eu lancei, Amor a Dois, os relacionamentos afetivos dentro da visão sistêmica e espírita, aonde eu tenho, a maior parte do livro na verdade, as dinâmicas de constelação familiar, e tem também a visão espírita dos relacionamentos afetivos. Tem os 3 livros do Espírito Dias da Cruz, ela está com um aqui. Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança e Pílulas de Amor, que são dele através da psicografia. E tem os meus livros infantis, que são para crianças de 0 a 99 anos de idade. Né? Eles estão lá, cada um com um tema. O Mundo dos Bonecos de Papel, que é um livro que fala da diferença e dos diferentes, da inclusão. Ele foi lançado junto com o livro da homossexualidade para ser um instrumento pedagógico para trabalhar diferenças. Não aborda diretamente a sexualidade, mas aborda as diferenças. E tem o Jardim Secreto, que fala da timidez, da coragem de se mostrar e ser si mesmo. Tem o Voo de Rashi, que fala do pertencimento à família e a conexão à família e à força interior. Tem os Violões Encantados, que fala do resgate dos sonhos e da esperança. E acho que está esgotado, mas talvez tenha lá um pouquinho. Valentina. Não é Valentina, não. Esqueci o nome do meu livro, gente. Mamãe, Como Nascem as Fadas, que é sobre o processo evolutivo e as transformações no processo evolutivo. Esses são livros de educação emocional para trabalhar nas escolas. Não tem conteúdo espírita direto, tem conteúdo emocional e moral. Para trabalhar nas escolas, evangelizações e em toda parte que o processo educacional for necessário. Inclusive, esses livrinhos vêm com jogos e com dinâmicas educativas ao longo do livro. Todos estes livros, meus e todos os outros autores da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, têm a sua renda integralmente doada para a atividade espírita, médico espírita, ok?